A doutrina esotérica não é algo que o mundo atual esteja familiarizado. Fragmentos dela têm encontrado seu curso no mundo, mas não sua filosofia completa. Para atinar com o sentido esotérico, o indivíduo tem de ser iniciado por um instrutor capaz, um adepto competente. A iniciação real significa o começo de uma nova vida, uma nova visão, e um novo entendimento, e isso só se consegue depois de aprender-se algo da arte da meditação. Quem quer que pratique a meditação, e procure afastar a mente de coisas externas para concentrá-la no elemento divino atrás dela, poderá lograr êxito em seus esforços, tão só banindo o mais poderoso dos pensamentos que o fazem lembrar da existência do mundo material. Entre eles, alguns dos mais fortes são ligados a coisas, a propriedades e a pessoas que pertencem à vida exterior. A não ser que elimine estes pensamentos e temporariamente se esqueça mesmo de sua existência, é-lhe impossível conseguir o estado de quietude mental que constitui a meditação adiantada. Se, no entanto, ele é bem-sucedido em dominar estes pensamentos durante a meditação, este desprendimento é recapitulado depois de ele retornar ao viver diário, em sua atitude para com as posses. Uma renúncia interna da existência material se ocultará então atrás de sua atenção externa prestada à mesma. Ele deixa ir as coisas de seu coração, e é apenas neste sentido que se torna pobre de coração. Enquanto tiverdes uma posse qualquer, seja uma posse material, uma posse mental ou uma posse emocional, enquanto tiverdes uma tal posse dominando vossa consciência, não sereis pobre de espírito. Se tendes posses, e não podeis fazer o suficiente para esquecê-las de maneira total e completa ante a chamada divina, então não podeis atingir este ponto e proceder à meditação. Para tornar-vos pobre de espírito, deveis, em consciência, ser capaz de renunciar ao mundo. Todavia, podeis ter estas posses, sem ter vossa consciência dominada por elas. Neste caso tereis de fato conseguido a pobreza espiritual. Tendes que sentir intensamente, das profundezas de vosso coração, que, por atrativo que seja o mundo, por atrativas que sejam vossas posses, por atrativos que sejam vossos amigos e parentes, tudo isso não passa de um espetáculo passageiro, e os múltiplos acontecimentos, os vários incidentes, são meras figuras cinematográficas que, como chegam, saem. São temporárias e fugazes. Não têm nenhum poder real, permanente. Ora, quando compreendeis que tudo que passe por vossa mente é pensamento ou ideia, e portanto uma ilusão, estáis preparado para a descoberta final, que é habitualmente mantida secreta no Oriente, porque para enfrentá-la se deve ter uma certa soma de coragem mental, e poucas pessoas são as que a têm, em razão do tipo de educação que recebem. Esta descoberta final é que a vida, o universo, a existência humana nada mais são do que um sonho, um fantasma, uma ilusão. Assemelham-se a quadros cinematográficos, não têm realidade própria. São precisamente quadros mentais atravessando vossa consciência. Todo este mundo que nos rodeia tem o mesmo valor que o que sonhastes na última noite, e nada mais. Quando acordastes soubestes que foi um sonho, mas até antes de acordardes, para vós era uma realidade. Parece deveras espantoso dizer que este mundo, que parece tão sólido, tão substancial e tão real, seja realmente feito de sonho, e contudo esse sentido do caráter sonial do universo e da vida humana é de fácil comprovação. Tomai o conjunto de vossa vida até esta manhã. Onde está ele? Para onde foi? Penetrou na memória. Tornou-se uma memória. Os anos em que viveste estão intensamente em meio das maiores exaltações, das mais pungentes emoções, das mais fortes paixões, e dos mais terríveis sofrimentos. Onde estão eles agora? São apenas uma memória. Uma memória é um simples pensamento, uma ideia em vossa mente, nada mais que isso, quando muito, um quadro mental. Se todos os vossos passados anos foram uma exibição de fugitivos e transitórios pensamentos, o que será de vossos futuros anos e do presente em que agora viveis? Não será isso mesmo, porque o presente se tornará passado, e o futuro igualmente se tornará passado. Assim,
desde que o passado, o presente e o futuro constituem o conjunto de vossa existência humana, o que sobra de vossa vida. Nada senão uma série de pensamentos que vêm e vão, portanto, do mais elevado ponto de vista, são ilusórios. Assim, quando vos despertais para a verdade, vedes que a vida humana e todo o panorama do universo é o mesmo que um sonho, tal qual ideias perpassando em vossa mente, e as rejeitais pelo que são. Sabeis que um sonho é um sonho só depois de haverdes acordado dele, e só então credes que vos despertastes para o estado real. Tinhais que ter um padrão de comparação. Assim, a vida aqui parece real até que tenhais um padrão para comparação, e esse padrão só pode ser a própria realidade. Mas o que é a realidade? Perguntais. Para compreender esta questão, deveis primeiro compreender o que são pensamentos. Pensamentos, ideias, memórias, todos os quadros mentais, opiniões, fantasias, imagens, desejos, sentimentos e paixões, tudo isto são ideias na mente. Não podeis ter um sentimento ou uma emoção acerca de qualquer coisa a não ser que penseis nela, assim, afinal, todas essas coisas são ideias na mente. Mas estas ideias estão constantemente derrubando umas às outras, chegando e partindo tal qual fugitivos. Compreender o que elas são é compreender o que jaz atrás delas. Tentai imaginar um pensamento existente sem vossa pessoa, sem estar desapercebido dele. Isso simplesmente não poderia acontecer. Assim, vedes que consciência ou apercebimento é uma parte fundamental da natureza do pensamento. Agora, se abstraís a consciência do pensamento, este desaparece. Mas o que acontece à vossa consciência? Ela ainda subsiste. Ora, se a consciência ainda subsiste, e foi a substância da ideia em vossa mente, descobrireis que era tão só a consciência que dava realidade ao pensamento. Portanto, a consciência em seu puro estado é a realidade. Se esta consciência é a realidade, então deve ser espírito e verdade. Todavia, deveis ser cuidadosos em lembrar-vos que a própria consciência pode tomar várias formas. Assim, se desejais encontrar o último, deveis encontrar a consciência final, que significa consciência absoluta. Restringindo vossa atenção através da concentração, podeis reduzi-la ao tamanho da ponta de um alfinete e torná-la a ponta da consciência. Analogamente, concentrando-vos no alto, podeis expandir vossa percepção até encher os céus. Mas tudo isto são meras formas de consciência. Se quereis a consciência real tal qual ela é em sua natureza última, tendes de libertá-la de toda forma, tendes de libertá-la de toda ideia. Essa libertação da consciência constitui o atingimento da vida real. Quando entenderdes isto, sabereis que toda a existência tem apenas o valor de um sonho cósmico passageiro. Através de seu caráter ilusório vedes clara e plenamente, e depois podeis desprender-vos todo dele, e renunciar a ele totalmente. Vedes a verdade relativa a ele, e vos recusais a ficar tão emaranhado nele que vos segue a visão espiritual. A compreensão deste ponto não requer nenhum professor. Se puderdes desprender-vos completamente, de sorte a compreenderdes o valor efêmero de vossa vida externa, então sois de fato pobres de espírito, e então estáis preparados para esta iniciação. Tal desprendimento nada tem em comum com aparências externas. Externamente podeis ser rico, como podeis ser paupérrimo, isso não importa. O que importa é, qual a vossa atitude interna para com vossas riquezas, ou para com vossa pobreza. Se estáis dominado por qualquer delas, não podeis entrar no reino do céu. Ademais, não é necessariamente espiritual o alarde de pobreza externa. O asceticismo pode ser prontamente praticado pelos indivíduos que sintam por ele profunda vocação, mas não é e nem pode ser uma ideia social. No Ocidente são impraticáveis os gestos externos de renúncia a posses mundanas, e nem mesmo são necessários. A única mudança necessária é a atitude mental para com o mundo. O reino do céu não é nada mais nada menos do que uma condição de liberdade interior. Se vos afligis por posses a ponto de ficar por elas ansioso ou preocupado,
Se temeis por vosso futuro ou vos sentis pesaroso do passado, ou se igualmente vos afligis por falta de posses, então não podeis conseguir esta liberdade. O que realmente importa é a vossa reação interna aos acontecimentos externos, e tão só isso determinará se sois ou não pobre de espírito. Se do fundo e âmago de vosso coração vos desprendeis suficientemente das experiências da vida, então estáis preparado para o reino do céu, então sois bem-aventurado, e então vosso estado interior será celestial. De todos os que conseguem este empreendimento espiritual, diz Jesus, deles é o reino do céu. Que Jesus quis dizer precisamente isto pode-se ver por um outro enunciado seu, em que explicou que o reino do céu está dentro de vós. Renunciar ao mundo consiste realmente numa mudança de visão interna a seu respeito, um gesto externo tal como fazer-se monge ou freira, ou doar vossa riqueza aos pobres, não é o que Jesus quis dizer. Quando tiverdes esta compreensão da natureza transitória das coisas externas, quando afinal perceberdes quão ilusórias elas são, estareis preparado para receber a ventura que, disse Jesus, será a vossa. A realidade é o oposto da ilusão. Daí que o prêmio que vos aguarda dentro do reino do céu é o encontro da realidade. Isto significa que vivereis num elemento que é sempre duradouro. Tudo mais que conhecemos, seja este vasto universo que nos circunda, ou seja um desejo, memória ou pensamento que flutua por nossa mente, parece ser real, mas o é tão só num sentido puramente limitado e relativo. Como vem, vai-se. É transitório. Nasce, dura por um tempo, e depois desaparece. Morte e transformação são as condições finais da vida no mundo material e mental, mas a realidade que encontrais ao findar da busca, não virá para se ir. Transcende o tempo e por isso é eterna. É a substância subjacente que é para todo sempre. É tremendamente difícil descrevê-la, e apenas posso dizer que quando penetramos no reino do super-eu, sua realidade se torna auto-evidente, não requer nenhum argumento nem explicação. Chamo a realidade, porque tudo mais é apenas um segundo terceiro reflexo, uma manifestação e aparência sua, bastante real enquanto dura, mas essa duração é temporária e limitada. Algo em nós anda em busca, consciente ou inconscientemente, desse elemento estável, imutável e duradouro, que é o segredo oculto da existência. Contemplais as realidades temporárias, as aparências materiais, compreendê-las eis pelo que elas são, usá-las eis pelo que elas são, e contudo mantereis vossa consciência integrada no absoluto, que é o reino do céu. Se olhasseis por baixo das aparências e visseis essa realidade única oculta, vos libertaríeis de vossos temores. O que causa temor é a ilusão, e por ser desenganado por ela é que sentis temores na vida, tal qual um homem caminhando à noite por uma floresta virgem, se equivocado, tomasse uma corda enrolada por uma cobra. Se realmente soubesseis que a vida na essência é um poder benevolente, nada temeríeis, ainda mesmo que viesse o sofrimento. Essa realização superior poria um fim à miséria. Se inquiris por baixo das aparências do mundo e encontrais a realidade nele subjacente, então ruirão e desaparecerão todas as vossas querências desatendidas e desejos insatisfeitos. Encontrastes aquilo que é a raiz de tudo, que vos pode amparar adequadamente por toda a vida, aquilo que sabeis ser eterno. É absolutamente essencial aprenderdes a verdade acerca das aparências da vida e do mundo, se quereis libertar-vos do medo e da miséria. Os poucos que pensam e os muitos que sentem, profundamente, vão se tornando cada vez mais descontentes com a nossa existência mecanizada e materializada. A ilusão de progresso nos tem fascinado. Aprendemos como fazer uma infinidade de coisas que nossos desafortunados antepassados nunca possuíram, e no entanto muito pouco temos progredido rumo à felicidade. Temos acumulado nossos desejos, mas a maioria deles por coisas materiais. Temos ainda que aprender a lição de que a mera propriedade de coisas jamais pode tomar o lugar da propriedade consciente de nosso próprio coração, nossa própria mente, como um meio de felicidade. Somos incapazes de subordinar as coisas a nós mesmos, porém nos entregamos a elas.
Importa-nos discernir os fatos internos de fábulas externas. O homem está efetivamente engajado numa peregrinação interior, e se ele a faz a pé ou voando num gigantesco aeroplano, sua velocidade externa não dá nenhuma medida de seu verdadeiro progresso. Estamos habituados à corriqueira e mortal perspectiva do puramente efêmero, quando podíamos ter a ampla e eterna expansão do divino para alegrar nossa visão. Paul Bruton, em A Realidade Interna.